Olá, bem-vindos. O tema do vídeo é o êxodo dos homens comuns das igrejas evangélicas no Brasil. Vou abordar rapidamente o fenômeno que vem ocorrendo dentro das igrejas evangélicas, que é a saída dos homens dessa instituição religiosa. É um fenômeno social que tem algumas causas, alguns motivantes ligados aos temas que sempre abordo aqui no canal. Então, a saída, o êxodo em massa dos homens das igrejas evangélicas se deve contextualmente, digamos assim, à situação das mulheres evangélicas modernas e ao contexto das igrejas cristãs na sociedade atual. Nesta base contextual, digamos assim, reside os motivos do êxodo masculino das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, elas apresentam 4 condições desvantajosas atualmente para que os homens comuns permaneçam nelas, que é a hiperandria das mulheres e das jovens evangélicas dentro das igrejas, o aumento do adultério das evangélicas casadas, a competição desvantajosa dos obreiros comuns com os pastores e líderes das igrejas e o quarto motivo na ascensão do pastorado feminino nas igrejas. Então, hiperandria das mulheres, adultério das mulheres casadas em alta, a competição desvantajosa dos homens dentro do ambiente religioso e a ascensão do pastorado. Esse, digamos assim, são os 4 motivos que estão afastando uma parcela considerável de homens e também jovens das igrejas, em especial das igrejas evangélicas, e pode ter reflexos negativos para a manutenção do poder das igrejas no longo prazo. Entendamos um fato óbvio, que eu já abordo nos meus temas aí no canal. Para as igrejas, as famílias são fundamentais para a continuidade e expansão delas na sociedade. E a montagem das famílias cristãs depende muito dos homens. Na sociedade, os homens são responsáveis por ofertar o vínculo de longo prazo para as mulheres, porque o vínculo de longo prazo depende muito da condição socioeconômica dos homens, algo que as mulheres avaliam quando se trata de casamento e algo que a sociedade sempre exigiu e cobrou dos homens, para que possam ter a capacidade de provisão econômica das famílias. No entanto, para que isso aconteça, é preciso que os homens encontrem mulheres adequadas para o vínculo monogâmico de casamento. Ao longo da história, nós fizemos essa regressão histórica. Ao longo da história das sociedades, mulheres religiosas, devido à propaganda social das igrejas na sociedade, sempre tiveram a imagem de mulheres virtuosas e adequadas para casamento. Ou seja, mulheres que tinham valores religiosos e morais e sexuais em relação às chamadas mulheres do mundo. Então as mulheres religiosas sempre passaram a imagem de mulheres diferentes e próprias, digamos assim, adequadas para casamento e formação de famílias com os homens. Da perspectiva masculina, isso representava a possibilidade de segurança dos seus investimentos no casamento e na mulher, pois os homens necessitam, evidentemente, de segurança de que a mulher escolhida para casamento tem freios em relação aos seus impulsos instintivos, como, por exemplo, não trair, não trocar seus esposos, ser fiel e estar juntas cuidados do casamento. E são esses os motivos que atraíam os homens comuns para as igrejas. A possibilidade de encontrar mulheres para o esposamento, mulheres diferentes do mundo, da sociedade. Isso se deve ao fato de que mulheres que preservavam valores religiosos tendiam a ser menos promíscuas e a manter a imagem social de recatadas e do lar, além de fiéis, que foi por muito tempo a propaganda que as igrejas fizeram para atrair homens e fazê-los servir nas igrejas. E isso, de uma certa forma, casava os interesses femininos com os masculinos. No caso dos interesses femininos, o ambiente religioso permitia que elas encontrassem bons homens para casamento que pudessem provê-las economicamente. Em relação aos homens, a possibilidade de acessar mulheres exclusivas na competição masculina e mulheres adequadas para o estabelecimento do casamento. E é isso que as igrejas prometiam aos homens, principalmente aos homens comuns, se eles servissem nas igrejas, principalmente nas igrejas católicas e também nas evangélicas. Porque nós temos que entender o seguinte, do ponto de vista social masculino. Homens comuns, devido à situação deles, não ficam e nem investem seu tempo e dedicação a instituições que, direta ou indiretamente, não lhes proporcionem 3 condições: ganhos monetários, ganhos afetivos sexuais e ganhos de reconhecimento de performance. O que são isso? Ganhos monetários, ganhar suas condições econômicas de vida. Ganhos afetivos sexuais, ter acesso às mulheres para relações casuais ou para relacionamento, ou seja, relacionamento, casamento, e ganhos de reconhecimento de performance.
O que é esse ganho de reconhecimento e performance? Ser valorizados como homens e ter condições igualitárias de competição com outros homens por posições de poder na hierarquia do meio social na qual eles estão. Então, esses são os 3 motivantes dos homens na sociedade para que os homens permaneçam contribuindo em uma instituição e permaneçam doando suas vidas, o seu tempo, a qualquer instituição, seja a família, a igreja, ao trabalho. Então, o que acontece hoje nas igrejas evangélicas? Nós temos a condição da hiperandria desenfreada, a hiperandria desenfreada como regra, o adultério feminino das mulheres casadas, a competição desvantajosa, principalmente em relação aos homens comuns em relação aos mais destacados da igreja e a ascensão da posição de destaque feminino como pastoras de igreja. Então, dentro do contexto atual, de ascensão do empoderamento feminino, das amplas liberdades sociais, sexuais femininas na sociedade, que é o contexto que eu falei no início desse tema, os freios da hiperandria feminina estão gastos. O que é isso? Estão permissivos. Todas as instituições e todos os meios sociais, ou seja, na sociedade como um todo. Isso é um reflexo do liberalismo econômico, e do liberalismo sexual e do feminismo. Então é muito difícil as mulheres nos dias atuais, mesmo sendo casadas e devotas da palavra de Deus nas igrejas, resistir aos impulsos delas quando estão diante de homens que possuem algum destaque entre os homens, que é o caso dos pastores e de outros evangélicos destacados das igrejas, principalmente esses homens apresentarem um bom aspecto físico e boa condição econômica em relação aos esposos delas. Isso se deve a que, em geral, como acontece na sociedade em relação a muitas mulheres, as evangélicas também acabam casando-se com quem elas podem conseguir atrair dentro dos meios religiosos e não com o que elas realmente desejam. Então, a maior parte delas não se casam com os destacados do meio evangélico, e sim com os subalternos do meio evangélico, os chamados obreiros. Na concorrência, evidentemente, com os destacados da igreja, devido à hiperandria, tanto das casadas e solteiras, os obreiros comuns e jovens comuns, portanto, ficam atrás. Porque dentro desse contexto, as evangélicas tendem a ser, na atualidade, tão ou mais hiperândricas do que as demais mulheres da sociedade. Então, muitas, por exemplo, estão exigindo dos homens evangélicos renda elevada, carro. Então, hoje, o evangélico da igreja, o obreiro comum, sem carro próprio e posição subalterna dentro do meio religioso, os obreiros comuns já não conseguem atrair como eles dizem, as varoas evangélicas de melhor aspecto físico e sem filhos. As mais belas tendem a entregarem-se somente aos destacados. Então, as feias com filhos de outros homens são, na maior parte das vezes, empurradas para os mais pobres e comuns das igrejas evangélicas. Os mais jovens também estão em condições desvantajosas. Então, homens mais jovens com desejo de casar também ficam atrás na competição pelas moças jovens no contexto evangélico, visto que a nova geração de moças evangélicas são extremamente hiperândricas, tanto quanto as demais da sociedade. Estão em busca, evidentemente, de apenas os jovens destacados do meio cristão para casamento. Principalmente, digamos assim, os mais bonitos, os mais famosos, como os jovens que participam de bandas de música, que tocam ali na igreja, os jovens de famílias evangélicas de boas condições econômicas, ou seja, os jovens de família mais abastada, e de outros que dispõem de símbolos e signos de status, como o carro ou motocicletas de alto valor. Nesse contexto, quem dispõe de boa posição e símbolos de status, como carro, são evidentemente os destacados da igreja e tende a ser ali os pastores e outros líderes. Então é uma competição desvantajosa, porque dentro do contexto evangélico, os pastores e líderes religiosos são vistos pelas mulheres como os alfas dominantes e os demais como subordinados de segunda classe. E isso, evidentemente, excita a hiperandria instintiva da mulher. Acrescente-se isso também o fato de que hoje as mulheres com filhos estão buscando abrigo dentro das igrejas. Então, mulheres com filhos e sem homens, muitas buscam conseguir um padrasto provedor para seus filhos. Outras também buscam refazer a imagem delas para ter a possibilidade de atrair algum homem. E a imagem de evangélicas virtuosas e recatadas de igreja ajuda bastante e facilita muito a atração de homens, tanto dentro da igreja quanto os também que não estão na igreja evangélica, já que, como eu disse, os homens sempre foram educados a acreditar que mulheres cristãs são mulheres virtuosas e santas do lar.
E evidentemente que assim elas encontram lá nas igrejas, né, principalmente essas que ingressam na igreja depois de um tempo, elas encontram a possibilidade de encontrar homens que estão dispostos a aceitar a mulher sob qualquer condição, seja com filhos e até mulher rodada. Por quê? Porque na visão das mulheres, os homens religiosos são adestrados na palavra bíblica e por isso sinalizam a possibilidade de serem mais mansos e submissos do que os demais homens na sociedade. Além do mais, as mulheres sabem que a maioria dos homens religiosos tendem a ser homens sem opções, por serem homens menos atraentes sexualmente, menos atraentes economicamente, visto que homens altamente atraentes sexualmente e economicamente dificilmente são adestrados por instituições religiosas tão facilmente. Então as igrejas evangélicas, em especial que eu estou falando, tornaram-se ambientes femininos de alta competição sexual, principalmente pelos destacados das igrejas. E assim como na sociedade, para atrair homens, toda mulher sabe que deve investir na sedução sexual, através da apelação do corpo, das vestimentas, como saias justas, salto alto, decote apertado, para mostrar o volume dos seios, calças justas mostrando a repartição frontal e, evidentemente, comportamentos de sedução. Esse é, evidentemente, o caminho da salvação delas. Não é por acaso, dentro deste contexto, que os escândalos sexuais nas igrejas evangélicas de todas as denominações são mais frequentes e comuns nos dias atuais. Escândalos envolvendo principalmente traições conjugais de mulheres casadas com pastores das igrejas e de pastores com as irmãs da igreja, tanto as que cresceram na doutrinação religiosa quanto aquelas que ingressaram depois na igreja em busca de salvação. E muitas mulheres, com a ilusão, evidentemente, nesse contexto de seduzir um pastor ou um destacado evangélico casado, ou mesmo ter a possibilidade de dar para o pastor ou algum homem destacado da igreja, no caso das casadas que estou falando, elas acabam oferecendo-se sexualmente a eles, e aí a promiscuidade e casos de adultérios rolam soltos nas igrejas. Também outro fenômeno que reforça o êxodo dos homens das igrejas evangélicas atualmente é o pastorado feminino. As mulheres estão subindo ao púlpito em busca de posição de liderança dentro das igrejas evangélicas, algo que está dentro, evidentemente, do contexto do empoderamento feminino na sociedade. E como disse no decorrer deste tema, homens comuns, devido à situação deles, não ficam e nem investem seu tempo e dedicação da vida deles se não houver retribuições das instituições que, direta ou indiretamente, não lhes proporcionem ganhos monetários, ganhos afetivos sexuais e ganhos de reconhecimento de performance. No caso dos homens evangélicos, este último ganho refere-se aos homens ter a possibilidade de chegar à posição de pastores e líderes de igrejas na performance deles dentro do meio evangélico. E ao dar a prerrogativa às mulheres como pastoras, as igrejas desprivilegiam o masculino. Isso significa perda de poder masculino e femininização das igrejas, inclusive com imposição de narrativas pró-feministas. Bom, em razão disso, na tentativa de manter os fiéis dentro das igrejas, contribuindo financeiramente, muitas igrejas têm feito programas televisivos, cultos e noites destinados a casais. Aqui no Brasil, o mais famoso é o Casamento Blindado da Record, né? Tentando ali convencer as mulheres a permanecer nos casamentos delas, né? Tudo é feito no sentido de fortalecer os casamentos monogâmicos dos evangélicos, como forma de acalmar também as insatisfações das evangélicas nos seus casamentos, devido, evidentemente, aos estímulos sociais que nós temos hoje e a hiperandria feminina desenfreada na sociedade. Então, muitas igrejas, só finalizando já esse tema, adotam a estratégia de buscar o convencimento dos homens também, dos homens religiosos, dos evangélicos, de que as traições femininas devem ser perdoadas. E é por este motivo que cresceram muito a participação de pastores dentro de redes sociais, plataformas de vídeos, né, e também padres, defendendo que os homens devem perdoar suas esposas em caso de traição conjugal. Por que isso acontece? Devido ao fato de que hoje é praticamente inevitável que isso ocorra, evidenciado evidentemente pela promiscuidade e pela hiperandria feminina. Bom, finalizando então esse tema, há outros determinantes do êxodo masculino das igrejas evangélicas, nesse caso em especial dos homens comuns, mas esses são os principais motivos que estão por trás deste fato.